Bom dia! Vamos falar deste artigo de Menacé Almeida Fonseca Mendes, A Methodology for Workload Characterization of E-Commerce Sites. É um artigo muito interessante. Ele fala de duas coisas duas técnicas de modelagem que podem ser usadas na computação: cadeias de Markov e clustering. Aqui está a referência. Você tem que ter lido este documento, esse artigo, antes de assistir a esses vídeos. E, por favor, volte para cá, portanto, se você não tiver lido o artigo. Muito bem. Então, vamos falar de cadeias de Markov, vamos falar de clustering. Cadeias de Markov são às vezes conhecidas por outros nomes, como State Transition Graph ou outros também. E vamos iniciar, portanto, com a identificação do problema. Então, o problema de negócio é o seguinte. Imagine um site de e-commerce em que você tem clientes submetendo pedidos através da web. O cliente vai navegar, né? Ele vai ver no catálogo vários produtos, ele vai fazer refinamento de pesquisa, ele vai ver detalhes sobre o que ele está possivelmente querendo comprar. Finalmente ele pode não comprar nada, ou ele pode terminando, fazendo alguma compra e pagando aquilo que ele comprou. Então, o problema de negócio que é atacado, que existe e que leva ao artigo, é o fato de que o negócio tem perdas financeiras devido a transações não realizadas. Por quê? Porque usuários abandonam o site antes de finalizar, por sua vez porque os sites de e-commerce são lentos, e os sites de e-commerce são lentos, por sua vez, por outros motivos, como infraestrutura mal dimensionada, recursos engargalados, assim por diante. Então, é isso que leva a gente a querer procurar uma solução. E a solução saber, a solução para um site lento, né, é saber planejar sites de e-commerce, infraestrutura de data centers mais adequadamente. Só que, tecnicamente, existem problemas nesse design de data centers que eu posso descrever da seguinte forma. Um problema fundamental é que procedimentos de planejamento de capacidade não caracterizam bem o workload. Então, na realidade, o workload é o que realmente está nos interessando aqui nesse trabalho. A gente tem que modelar o workload adequadamente. O workload é simplesmente a carga de trabalho que é submetida ao site de e-commerce. O workload ele pode ser modelado de uma forma muito simples, como, por exemplo, todo o tráfego que chega a um determinado site, independentemente de que página está sendo onde os clientes estão navegando num certo momento. A gente pode fazer isso de uma forma muito grosseira, dessa forma. Por exemplo, 30 pedidos por segundo, 30 hits estão chegando por segundo ao meu site. Isso seria uma modelagem grosseira. E eu poderia tentar refinar um pouco dizendo quantos hits estão chegando em cada tipo de página, porque o que acontece no meu site de e-commerce é diferente na minha infraestrutura. Quando eu estou pagando, é diferente do que acontece na carga nos meus computadores quando eu estou navegando no catálogo, é diferente de quando eu estou vendo detalhes. Então, search é uma coisa, exibir detalhes é outra coisa, pagar é outra coisa. E se a gente simplesmente não diferencia entre essas coisas, eu posso modelar o workload de forma inadequada, porque eu estou perdendo certos detalhes de como o acesso ao site está sendo feito. E tem mais ainda, mesmo que eu capturasse o número de hits que eu tenho para cada página individualmente, na realidade é a sequência de navegação talvez que importe, não só as páginas individuais, mas a sequência de páginas onde um cliente navega do início de uma sessão até o final da sessão. Talvez essa sequência toda devesse ser capturada
para poder modelar o workload adequadamente. E isso nos leva ao que esse artigo fez. Esse artigo falou o seguinte: se eu tiver um log de sessões capturadas, se eu tiver um histórico do que aconteceu no meu site durante a navegação de um site de e-commerce, como é que eu poderia elaborar um modelo que represente bem essas sessões? Uma sessão inteira, que começa com uma navegação na página home, depois faz uma pesquisa talvez no catálogo, depois vê os detalhes, depois vai para o pagamento. Eu quero um modelo que represente bem as sessões e que eu possa utilizar em procedimentos de planejamento de capacidade para eu tentar planejar um site de e-commerce melhor para ter um desempenho mais adequado. Então, isso é realmente o meu research question, o meu trabalho, o meu problema técnico a ser resolvido aqui é justamente esse. Eu quero um modelo que represente bem as sessões de uso de um site de e-commerce. Eu posso representar este problema com essa figura que estamos vendo aqui. Então você está vendo aqui que temos um log de navegação que eu vou usar, que representa o histórico os dados a partir dos quais eu vou querer criar um modelo de workload. O que eu quero realmente é esse modelo de workload aqui. E esse modelo de workload eu poderia usar, depois que ele está pronto, num outro modelo que não é objeto deste artigo. Esse artigo não fala nada sobre a parte da direita. Dado um certo workload, como é que o modelo, o planejamento de capacidade, isso é outro problema que vocês podem ver a solução deste paper usada em outros papers para fazer a modelagem de planejamento de capacidade. Inclusive, um deles nós vimos quando a gente falou de business-driven, o design business-driven para sites de e-commerce. A gente usou o modelo que veio justamente deste artigo aqui. Então, isso termina a descrição a descrição informal do meu problema. Vamos passar para a segunda fase, a segunda parte, então, da nossa formalização, que é de pegar o problema que eu acabei de definir informalmente e formalizar um modelo para o problema. Lembra que eu não preciso ainda solucionar, eu não quero solucionar este problema, só quero expressar o que eu quero formalmente. Então, eu digo o seguinte: o que eu tenho é um log, isso é a entrada. Eu defino a entrada, vou definir a saída que me interessa. A entrada é um log, que eu chamo L, de pedidos que foram recebidos num certo servidor ou num conjunto de servidores, é o histórico. Esse log consiste de uma lista de tuplas URTX, onde cada tupla tem o seguinte: U é a identificação do usuário que está submetendo o request. Isso é importante para eu separar as sessões dos vários usuários. R é cada vez que houve uma navegação para esse usuário, ele fez um request. O request type é simplesmente a página onde ele... Qual é o get, né, em termos de HTTP? Qual é o get que ele fez? De qual página? Homepage, ou browse, ou pagamento, ou assim por diante. Então eu sei em que página ele estava navegando. Eu sei o momento em que o request chegou e quanto tempo demorou para atender a esse pedido. Isso eu suponho que eu tenho dentro do meu log, ok? O que eu quero na saída é o seguinte: olha só, presta atenção. Eu estou supondo que todos os usuários que estão navegando no meu site, eles se encaixam em certos perfis. Se eu tiver 1000 pessoas navegando no meu site, eu não tenho 1000 comportamentos completamente diferentes. Eu talvez tenha 2 ou 3 comportamentos. O pessoal que fica fuçando e que não compra nada. O pessoal que chega, sabe o que quer e paga logo. Navega pouco e vai logo para uma compra. O pessoal que navega um pouco, mas demora um pouco para eventualmente fazer um pagamento. Tem um pessoal que chega ao fazer o pagamento, mas que abandona. Sei lá, eu posso bolar alguns
eu posso pensar em alguns perfis nos quais os usuários se encaixam e eu quero modelar, na realidade, eu quero capturar os perfis, é isso que eu quero. E cada perfil, se eu tiver 4 perfis, o meu workload, o meu modelo final de workload vai ter 4 pedaços, um para cada perfil, e cada pedaço a gente vai modelar com o que a gente chama uma cadeia de Markov. Uma cadeia de Markov que o artigo chama Customer Behavior Model Graph, que nada mais do que um grafo direcionado que diz com que probabilidades o usuário fica mudando de uma página para outra. Eu vou dar um exemplo disso já já. A gente chama isso uma cadeia de Markov porque a propriedade de Markov significa que o próximo estado onde eu vou, onde meu modelo vai, né? Meu modelo pode estar em um de vários estados, ele está num certo estado atual, e o próximo estado para o qual o modelo vai depende apenas do estado atual, ok? Apenas do estado atual. Quer dizer, todo o histórico passado é resumido no estado atual e é só isso que afeta onde eu vou em seguida. A gente chama isso a propriedade de Markov e um grafo de transição que obedece a essa propriedade a gente chama uma cadeia de Markov. Então, eu vou ter uma cadeia de Markov, um grafo desse tipo, como eu posso voltar a ver aqui embaixo, um grafo desse tipo que a gente está vendo aqui, eu vou ter um deles para cada perfil, ok? Para cada perfil. Eu posso capturar 4 perfis, por exemplo, então eu terei 4 grafos desses, 4 cadeias de Markov semelhantes a esse daqui, para representar os meus perfis. Ok, voltando aqui, eu vou ter um total aqui de eu vou ter um conjunto G de tais cadeias. G consiste, portanto, de cadeia 1, cadeia 2, cadeia 3, cadeia 4, cadeia cardinalidade de G, ok? Eu tenho um certo número de cadeias de Markov. E um dos problemas que eu tenho, na realidade, na minha definição do meu problema, é que eu não digo quantos perfis eu quero ou quantos eu vou obter. Eu simplesmente quero que eu tenha tantos perfis capturados quantos aparentemente existem dentro do meu log. E esses perfis serão descobertos através de um algoritmo de clusterização, que a gente vai examinar daqui a pouquinho. E se a clusterização me dá 3 perfis, então eu tenho 3 cadeias de Markov no meu modelo final. Se me der 6, então eu terei 6 cadeias de Markov no meu modelo final. Muito bem, então, formalmente, a minha saída deve incluir, primeiro, o número de estados de cada CBMG. CBMG lembra que é a cadeia de Markov, Customer Behavior Model Graph. Cada cadeia de Markov tem o mesmo número de estados, tem os mesmos estados. Por exemplo, eu estou no home, eu estou pagando, eu estou fazendo browsing. Essas são basicamente, esses são os estados que eu posso incluir na minha, no meu, na minha cadeia de Markov. São todos os request types que eu tenho. Então, todas as cadeias de Markov vão ter os mesmos estados, mas as probabilidades de transição serão diferentes em cada perfil. Muito bem, então o que caracteriza uma cadeia de Markov? Uma delas, digamos a késima cadeia de Markov, ela consiste de uma matriz de transição de probabilidade, PK, e ela consiste de uma matriz também que representa os tempos de pensamento. Quanto tempo eu fico dentro de um certo estado antes de passar para outro, ou ao fazer uma transição, porque esse tempo é extremamente importante, porque ele diz é ele que vai determinar quanto de workload eu vou ter, quanto de tráfego eu vou ter. Um usuário que pensa muito antes de navegar de uma página para outra submete menos tráfego, submete menos carga do que alguém que está clicando adoidadamente, pensando pouco entre um clique e outro, que acaba sobrecarregando ou carregando o meu site mais do que os outros. Então, o think time é muito importante. PK, portanto, é uma matriz de transição de probabilidade, é simplesmente, eu represento isso como uma matriz PIJK, onde PIJK significa na késima cadeia de Markov, qual é a transição, qual é a probabilidade da transição entre estado I e estado J. Estando no estado I, com que probabilidade eu irei para o estado
J. ZK, por sua vez, é uma matriz também entre os estados I e J, quer dizer, eu associo um valor a cada transição, ok? Entre I e J, entre o estado I e o estado J, eu associo outro valor, que é o think time. E o think time é quanto tempo eu estou pensando antes de fazer a transição. Então, você pode imaginar que o estado atual de uma cadeia de Markov, ele fica pinotando de um estado para outro, mas o pinote se dá seguindo o average think time para as transições, ok? Ok, algumas observações. Aqui eu tenho a definição de cadeia de Markov. Vocês vão ver que se você comparar meus símbolos, minha notação matemática é um pouco diferente da notação matemática do artigo para deixar as coisas mais claras. O artigo usa apenas PIJ, ZIJ, quando na realidade tem que lembrar que isso é diferente para cada cadeia de Markov, portanto eu usei PI de JK, porque para a késima cadeia de Markov eu teria um valor diferente de outras cadeias de Markov. E vocês vão ver também que eu não defini aqui average think time. Isso tem que ser definido também, mas eu estou deixando isso como exercício para você. É um exercício de formalização. Ok. Vocês vão ver também que eu não tenho aqui no artigo uma formalização completa de tudo, porque a ideia de ter different customer profiles é muito vago. O que é diferente? Quer dizer, quão diferente a minha navegação tem que ser da navegação de outro usuário para que a gente caia em perfis diferentes. Isso é deixado muito vago. O paper não formaliza essa noção. É simplesmente o algoritmo de clustering que você usa que vai determinar quantos perfis você vai achar. E dependendo do algoritmo de clustering, você pode inclusive ter que especificar. Eu quero tantos perfis, eu quero 4, eu quero 5, eu quero 6. Porque certos algoritmos de clustering dependem de você especificar quantos clusters você quer. Um cluster lembra que é, em português, um agrupamento, alguma coisa próxima. Várias coisas que estão próximas formam um cluster, um agrupamento. Então aqui está um exemplo de um CBMG com 6 estados. Vocês podem ver aqui nesta figura aqui. Você tem aqui o estado em que eu inicio a navegação. Eu vou iniciar no entry point, que seria a página home, por exemplo, sei lá, de uma Amazon. Com 0,5 de probabilidade, a minha próxima transição será search. Com 0,5 de probabilidade aqui, minha próxima transição será browse. E, obviamente, o somatório das probabilidades saindo de um estado tem que ser 1, porque eu tenho que ir para algum lugar. Quando eu estou em browse, por exemplo, com 0,35 de probabilidade, eu fico no browse, eu continuo fazendo browse, depois o meu próximo request é um browse. Com 15% de probabilidade eu caio fora, com 30% de probabilidade eu faço uma pesquisa e com 20% de probabilidade eu vou para um select, que seria talvez ver os detalhes de um produto antes de colocar no meu carrinho de compras. Então, além desses 4 estados, ainda tem add to cart, porque eu estou incluindo algo que eu quero comprar. E mesmo estando no final com um monte de produtos aqui que eu quero comprar, eu posso ainda cair fora para exit sem comprar, mas com 30% de probabilidade eu irei para pay e depois de pay eu caio fora. Então isso seria um perfil possível. Isso seria a saída do meu algoritmo. Só que em vez de eu teria uma cadeia dessas para cada perfil. E os números que estão aqui, tanto os estados, quanto as probabilidades, quanto as coisas que eu não estou mostrando aqui, que são os think times, né? Para cada transição aqui tem também um think time, quantos segundos ou quantos minutos eu estou passando aqui para fazer essa transição. Então, eu teria toda essa informação tem que ser obtida a partir de um log
daquelas tuplas que foram definidas inicialmente. E com isso, nós terminamos a formalização do problema, embora, como você viu, tem alguns pedaços que ainda não estão perfeitamente ou completamente formalizados.